Então, pela Organização Mundial de Saúde, o burnout ele precisa de 3 dimensões. Uma é o da exaustão, a outra é uma indiferença emocional. O terceiro vai ser justamente uma perda da eficácia da pessoa. A pessoa tem uma sensação de ineficácia e também pode aparecer como uma perda no sentido, sabe? Assim, de repente um trabalho, você sempre gostou e aquilo passa a perder sentido, você começa a questionar. Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Hoje nós temos uma visita super ilustre, doutora Patrícia Cirilo, vulgo Dinda, é a Dinda da Sossô. Ela é psiquiatra com pós-doutorado, nada mais nada menos, em Harvard, e ela é professora da Faculdade de Medicina Santa Marcelina. Amiga, muito obrigada por estar aqui. Agradeço o convite. Ela mora em São Paulo e por acaso ela veio para um congresso de Tecnologia e saúde. Olha que legal, de tecnologia e saúde, e veio falar sobre burnout. Exatamente. E catei a mocinha para falar sobre burnout pra gente. Então, amiga, obrigada mais uma vez por você ter vindo. E fala um pouquinho sobre o burnout. Primeira coisa, o que é o burnout, né? O termo está muito popular, a gente usa burnout para tudo, mas em 2019 a Organização Mundial de Saúde criou critérios e colocou num sistema de classificação, que é o CID-11, e vou falar já desses critérios. Uma coisa interessante é que o burnout, ele não é uma doença. Ele é uma síndrome que entrou no CID porque ela causa uma busca a serviços de saúde. Mas ela é um diagnóstico da medicina ocupacional. Na verdade, esse nome burnout não existe na psiquiatria. A gente tem outros diagnósticos que a gente pode relacionar, sendo que um diferencial do burnout é que ele também precisa ter um entendimento do ambiente de trabalho, já que essa é a causa. Então, está sempre relacionado ao ambiente de trabalho. O burnout, obrigatoriamente, ele tem que ser... Esse burnout oficial, que é o da Organização Mundial de Saúde, ele tem que ser causado por fatores estressores que não foram bem manejados no ambiente de trabalho. São sintomas circunscritos a esse campo profissional. Tá. E você falou alguma coisa sobre ser do diagnóstico, como é que você falou? Da medicina ocupacional. Isso, que é da medicina do trabalho. Então, Mas por exemplo... Mas como é que cai na psiquiatria? Então, os sintomas do burnout, eles vão ser sintomas que também acontecem em depressão, em alguns transtornos ansiosos. Então, pela Organização Mundial de Saúde, o burnout ele precisa de 3 dimensões. Uma é o da exaustão. A outra é uma indiferença emocional, que na prática ela pode aparecer também como uma irritabilidade, ou aquela pessoa assim, parece estar fazendo pouco caso, não está nem aí. É uma desconexão. E você falou da exaustão. O que a gente pode considerar como exaustão? É realmente assim, um cansaço exagerado, que ele vai ser desproporcional para a atividade da pessoa. Porque se você faz uma atividade física ou seu trabalho, seu dia a dia, você tem um cansaço que é esperado daquilo. Você vai ter um desgaste maior do que o que você teria proporcional para as suas atividades. Aí, outro critério que você falou é a apatia, não é? Você não usou essa palavra. A apatia é uma das formas que essa indiferença emocional pode aparecer. Geralmente, a gente vai ver isso também como uma mudança de padrão de comportamento da pessoa. Se a pessoa sempre foi de um jeito, tem pessoas, de repente, são mais introvertidas, mais quietas, tá? Mas você vê que a pessoa, ela tinha um tipo de comportamento e, de repente, ela tá mais quieta, interagindo menos, ou ela tá mais irritada, tá fazendo umas piadinhas mais ácidas, é dessa forma que vai aparecendo no dia a dia. E o terceiro critério? O terceiro vai ser justamente uma perda da eficácia da pessoa. A pessoa tem uma sensação de ineficácia e também pode aparecer como uma perda no sentido, sabe? Assim, de repente um trabalho, você sempre gostou e aquilo passa a perder sentido, você começa a questionar. Às vezes você começa até a pensar numa mudança de carreira, pode impactar dessa maneira. Os médicos, de forma geral, os profissionais da área de saúde, todas as áreas que elas exigem por si só
uma dedicação ao outro, são áreas mais acometidas. Então a pessoa pode, de repente, começar a questionar se é aquilo mesmo, se ela não tem que se reinventar e começar com uma outra profissão. Você falou da apatia, você falou do coisa. Isso não está associado a outros diagnósticos, como você falou logo no início, da psiquiatria, como depressão, essa coisa da performance, de não estar coisa com ansiedade? Exatamente. Claro que vai ter um estresse envolvido. A gente vive num mundo estressante. O Brasil é um dos países com altos índices de estresse. Pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os países com os maiores índices de depressão e de ansiedade do mundo. Por quê? O porquê a gente não tem assim definido, a gente pode tentar concluir. Hipóteses. Uma das questões instabilidade é sempre uma coisa que atrapalha o ser humano. A gente vive num país instável, economicamente. Exatamente. Economicamente, politicamente, a segurança da pessoa no trabalho, sempre na dúvida se ela vai ganhar o suficiente para pagar os boletos, se ela vai ainda ter aquele emprego, às vezes se submetendo a empregos onde você tem deslocamento muito grande ou um ambiente desfavorável de trabalho. Exatamente, que não é saudável, mas você se obriga a ficar naquele emprego porque você acha que conseguir outro vai ser muito difícil. Isso tudo vai fazendo com que as pessoas passem a insegurança também, violência. Então, você passar por esse estresse no dia a dia é um desgaste que a gente nem percebe que está acontecendo. Você sabe qual é a nossa colocação? Porque aí agora eu acho que só saiu de Israel, né? Tipo, Brasil. Países em guerra e vem nós, né? Porque a gente tem uma guerra civil velada. Tá nos top 3. O maior é o primeiro em ansiedade e o terceiro em depressão. E isso ainda tem o seguinte... Os dados do Brasil não são tão confiáveis. A coleta é muito ruim. Exatamente. E aí, comparando inclusive com países desenvolvidos que têm uma coleta adequada, a gente está na frente sem ter provavelmente todos os dados. Então, provavelmente seria muito pior se a gente tivesse todos os dados. Então, a gente falou um pouquinho sobre a definição. E assim, você falou que o fator de risco principalmente está relacionado ao trabalho, à ansiedade e essa instabilidade que a gente tem, e aí muitas vezes se submetendo a trabalhos por insegurança financeira e afins. E como é que a gente vai olhar para uma pessoa e fechar esse diagnóstico de burnout? Como é que se fecha esse diagnóstico? Então, só simplificando aqui, né, resumindo, então, o burnout, ele não é uma doença, mas ele tem sintomas, que geralmente cursam com sintomas ansiosos e depressivos, que são causados por um ambiente de trabalho que não é saudável. Isso é um estresse crônico. Então ele vai ter esses sintomas semelhantes com os transtornos depressivos e ansiosos, que você tinha me perguntado. A depressão, ela também pode cursar com desgaste, com alteração de sono, com piora de performance. Qual que é a grande diferença? Geralmente, uma pessoa que é funcional, que trabalhou conforme o esperado para a idade dela, o trabalho na depressão costuma ser o último campo da vida a ser afetado. E o burnout é o contrário, ele é causado pelo trabalho. E, a princípio, não é para ele impactar outros campos. Quando isso começa a acontecer, a gente, inclusive, tem que ver se o burnout não acabou sendo um gatilho para abrir um episódio depressivo. Que aí você pode somar os dois. Então, interessante. Então, assim, teoricamente, a depressão, normalmente, né, a alteração no trabalho é a última. No burnout. Na depressão é a última. E o burnout é a primeira. No burnout, obrigatoriamente, o burnout é uma síndrome que acontece relacionada ao trabalho. Pela definição da Organização Mundial de Saúde. E isso vai te levar a uma ansiedade ou uma depressão. Cursa com sintomas que a gente vê, tanto em ansiedade quanto depressão. Essa é a semelhança. E quem trata o burnout? É o psiquiatra? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque é isso. Quando você precisa fazer um diagnóstico diferencial,
quem melhor do que um psiquiatra para ver se a pessoa está com depressão ou não está com transtorno ansioso ou não. Mas outros profissionais podem estar habituados a trabalhar com isso também. Então, que seja um profissional experiente. Agora, o médico do trabalho, ele vai também ter a importância dele, até porque hoje em dia, judicialmente, tem muitos casos também relacionados com burnout. Às vezes a pessoa sai da empresa e entra na justiça, e aí, por exemplo, um psiquiatra que avalia aquela pessoa, como que ela vai poder saber como que é o ambiente de trabalho? Idealmente, você teria que ter como ir lá, ver o ambiente, conversar com outras pessoas. Na prática, isso é quase que impossível. Sim. Então, o que você pode fazer é pedir um relatório para o médico do trabalho da instituição dos riscos naquele ambiente. Ao mesmo tempo, esse médico do trabalho é funcionário da empresa, então eu não sei o quão detalhado vai ser esse relatório. É complicado. Pois é. E aí... Como é que você fecha esse diagnóstico? Simplesmente assim, você vai fazer o diagnóstico como tudo clínico, né? Você vai ver e quando tiver muito mais relacionado ao trabalho. E aí você fecha esse diagnóstico. E quais são as consequências na prática, no dia a dia? Para a pessoa que no trabalho dela? Não, para ela, como um todo. Sim, bom, a pessoa está em sofrimento, sem dúvida. Ela percebe que ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes, naquele mesmo tempo, com a mesma qualidade. Ou você fica mais lento, você precisa de mais horas para fazer o que você já fazia. Ou você não consegue fazer tudo que antes você fazia em um dia. Você fica mais propenso a erros, a perder prazos. Então isso também é ruim para a empresa. Por isso que a empresa também tem que olhar com carinho, porque a empresa pode ter vários prejuízos tendo funcionários com um burnout. Além disso, tem duas coisas que a gente chama. Um é o absenteísmo, que são as faltas. Então, as pessoas que tiram licença médica, e aí isso pode acontecer por burnout ou por outras questões. E tem o presenteísmo, que esse é mais difícil de ser identificado, que é a pessoa que ela está comparecendo para o trabalho, só que ela não está performando no normal dela. E aí, às vezes, isso fica muito difícil de ser identificado. Então, a produtividade da empresa começa a ser comprometida. Essa pessoa vai ser demitida, porque ela está lá, não está fazendo. Acontece esse risco também. Então, a pessoa está indo porque ela está se sentindo obrigada, porque ela precisa daquele emprego, ela está fadigada, ela não está correspondendo com a expectativa, e aí ela é demitida e geram os processos. Isso é uma situação bem comum. E como é que você consegue reconhecer em você mesmo, em alguém próximo? Super importante essa pergunta. A primeira coisa é a gente não ficar com aquele receio. Não vou tocar no assunto, não vou falar. A gente tem que deixar de ter, né, esse... pudor. Exatamente. Medo. E também quebrar esses mitos de certos assuntos que não podem ser falados. Inclusive, não usar nome errado. Por exemplo, tem muita gente, às vezes, que tem depressão e diz que tem burnout porque é socialmente mais aceito. É mais bonito você falar que você está tendo um desgaste de tanto trabalhar do que você falar que você está em depressão, que as pessoas ainda, às vezes, têm um preconceito e acham que é uma fraqueza. Porque a gente tem aquela máxima, né? Como é que é? O santo ajuda... Como é que é? De acordar cedo? Esqueci esse ditado. Como é que é? O ditado. Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, assim, trabalhar muito é bonito. Exatamente. E isso é outra coisa que a gente tem que parar de romantizar. Porque a gente já está vivendo num mundo que está exigindo demais da gente. A gente tem que estar sempre conectado. A tecnologia tem, óbvio, suas vantagens, mas ela também faz com que a gente não se desligue nunca, onde a gente fique acessível a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, você vai para casa, você continua trabalhando, você tira férias, você continua trabalhando. E aí tem uma exigência de um imediatismo, de ser rápido,
hoje em dia as pessoas colocam na mídia como se elas tivessem uma performance altíssima. Queria conversar sobre isso, eu estava pensando nisso. Ontem eu tive um almoço com uma representante da indústria farmacêutica, né, e com a gerente dela, que veio de São Paulo, e aí a gente estava conversando sobre isso, sobre como as pessoas são... As redes sociais são perigosas, né? E eu também, no podcast anterior, a gente conversou com a Lio, com a psicóloga, falando sobre como a internet, as redes sociais são perigosas, porque as pessoas ficam vendo, só botam o mundo perfeito, né? Exatamente. Todo mundo é maravilhoso. E como se mostram enlouquecedoras, que dão conta de tudo, que são maravilhosas, mulheres maravilhas, perfeitas, e as mulheres só cobram muito mais do que os homens, né? Sim. Então, assim, que tem que ser a Mulher Maravilha e dar conta de tudo, e a gente estava falando sobre o autocuidado, como entra em saber dizer não. Uhum. E aí, eu achei muito engraçado que essa menina de São Paulo falou que ela seguia uma blogueira que, cara, dava conta de tudo, falando da gravidez, disso, daquilo, que sei lá o quê. E quando ela voltou do trabalho, ela foi demitida. E aí ela começou a falar todas as coisas de tipo, e quando eu tava grávida, eu tive isso, tive aquilo, mas ela nunca tinha posto isso, sabe? E a empresa fez isso, a empresa fez aquilo, começou a queimar a empresa. Então, assim, ela botava um mundo ideal, que não era a realidade, estava sofrendo aquilo ali. Então, as pessoas que seguiam ela, seguiam porque achavam que ela era a Mulher Maravilha, Uhum. e que na realidade não é. E, assim, e como isso dificulta a vida dos seres humaninhos normais que não percebem que aquele é um mundo mágico, né? Sim. E aí a representante estava até falando assim, mas isso aí é para as cabeças mais jovens. Cara, infelizmente não. As nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós somos mães de crianças, pré-adolescentes, e a gente tem que tomar cuidado com esse mundo real, mas a gente vê também, cara, se a gente parar e bobear, a gente cai nisso. Sim, e isso é comprovado. A gente tem evidência científica mostrando como que as redes sociais fazem mesmo as pessoas se sentirem para baixo, baixa autoestima, deixa você mais deprimido mesmo. Porque é aquilo, você vai olhando, parece que tá todo mundo sempre viajando, todo mundo é rico, todo mundo é sempre feliz, todo mundo malhado, sarado, dá conta de tudo. E além disso tem esse desgaste mental, porque hoje em dia a gente não desliga mais. No nosso momento de relaxar, a gente tá tomando conta da vida dos outros. A gente tá na tela. Presta só atenção nisso, começa a avaliar se você não faz isso. Você chega em casa, aí você quer ou ficar ali ou fazer nada, rodando telinha. Ou na televisão, ver um seriado, o que for. Dependendo ali do que você fica consumindo, principalmente se forem celular, que é uma coisa geralmente mais rápida e muita informação em pouco tempo, você vai ver uma hora ali depois, você vai se sentir talvez mais cansado do que a hora que você chegou em casa. Gosto de contar um segredo. Quando eu tô muito cansada, a forma que eu desligo é vendo seriados. E que aí eu paro de pensar, é a forma que eu desligo o meu cérebro. E aí eu tava com mania de ver dorama. Os seriados coreanos, que todo mundo se ama, maravilhoso, é romântico, que não faz uma sinapse no cérebro. E isso me relaxava e me desligava. E aí, acabei de ver os meus doramas, tem 450 mil, mas não tem mais nenhum que me interessa, teoricamente. E aí eu comecei a ver um seriado de advogado, de sei lá o quê, e blá blá blá. Eu comecei a ter pesadelo. Eu comecei a acordar mais cansada. E agora eu não estou sentindo o que eu comecei a perceber semana passada. De começar a ter pesadelo. Eu falei, gente, por que eu tô tendo pesadelo? Porque eu tava dormindo assistindo o seriado agitado. Sim. E a gente vê nossas crianças, né, na telinha, que tem que desligar a tela, o sono. E o que acontece com a criança? Isso, gente, é super importante. Por quê? A gente tem uma coisa no cérebro que a gente chama de sistema de recompensa. São conexões cerebrais, é um circuito. Esse circuito, ele é meio que o mesmo. Quando você come um chocolate, você fala que delícia, eu quero mais. E até, por exemplo, quando você usa drogas também. A pessoa usou cocaína, deu um bem-estar. É aí que começa a criar a dependência, porque a pessoa teve uma sensação agradável e isso é parte do ser humano, você querer repetir para ter aquela sensação de prazer de novo. Essa sensação de prazer, ela também acontece com a mídia. Então, no que você fica ali, naqueles vídeos curtos, os shorts, e fica vendo um monte de coisa,
Isso dá também uma sensação de prazer e vai virando uma compulsão, uma necessidade de querer mais. Qual que é a gravidade disso? O cérebro ele só termina de se formar quando a gente já tem 20 e poucos anos. Quando você submete crianças e adolescentes por anos a fio, todo dia, nisso você está formando um cérebro que ele vai ter essa necessidade. Então, tanto esse vício que a gente já está tendo muito problema hoje em dia, que a gente fala que é uma dependência não química, porque ele não é de uma substância, mas é um vício. A criança e o adolescente eles vão virar um adulto que eles vão estar sempre buscando esse tipo de estímulo. É uma dependência como qualquer outra, inclusive da mesma forma que a dependência da cocaína. Isso é gravíssimo. Gente, vocês estão vendo? Cuidado com os seus filhotinhos nas telinhas. Porque, teoricamente, você pode estar criando um dependente químico. Agora é da telinha, mas depois pode ser de uma droguinha. E a mesma abstinência que a gente fala quando a pessoa é dependente de uma substância e fica sem ela, muitas vezes aquelas reações exageradas da criança, quando você tira a tela dela... A birra, né? Exatamente. E alguma reação pode ser esperada, mas dependendo da reação, pode ser que aquilo já seja como se fosse uma abstinência da tela. Você tira e a criança se exalta, se irrita, chora, esperneia, né? Fica agressiva. E o adulto, como é que ele se comporta nessa dependência? Então, o adulto, ele também... o adulto de hoje em dia, dependendo da idade... Da nossa geração, né? Então, dependendo da geração, esse adulto, ele não cresceu, ele ainda não tinha internet, ou ele não tinha smartphone. Mas a gente é dependente de telinha, isso é um fato. Mas aí a questão é que o cérebro não se formou sob isso. Então, quando você já tem um cérebro adulto formado, você não está imune, mas você pelo menos já tem, digamos, um risco menor, porque você já terminou a formação do seu cérebro. Mas ainda assim, o que é muito comum, por exemplo, videogame. Quantos homens, principalmente, mas qualquer nossa pessoa... sociedade, exatamente. Qualquer pessoa pode ali ficar horas a fio no videogame. Às vezes aquela ali é a única forma que a pessoa está tendo uma comunicação com outros, não tem mais a troca com um ser humano de uma forma presencial. E as amizades são virtuais, ou os contatos, porque muitas vezes também não é uma amizade num sentido de você ter uma troca das suas experiências. Você vai estar trocando ali, de repente, sobre uma estratégia de jogo. Roblox. Você não sabe nem se aquela pessoa ali é o que ela diz que é. Se é a idade que ela diz, se ela faz o que ela diz. Então, é literalmente um mundo virtual. Gente, acho que estamos tendo um episódio denso. Se vocês estão gostando do conteúdo, sigam o canal, deixem o seu like. Se vocês acham que esse conteúdo é importante para alguém que tem uma criança em formação ou alguém que está sofrendo com um burnout, que está trabalhando demais, que vive exausto, que tem essa fadiga, essa exaustão, essa fadiga desproporcional. Qual é o outro pilar? Essa mudança da labilidade, não é? É uma indiferença emocional. E o terceiro pilar é a sensação de baixa performance, isso, né? Então, se vocês conhecem alguém, se você está passando por isso, continue aqui, ative o sininho, que daqui a pouco a gente volta no próximo episódio com a doutora Patrícia Cirilo para falar mais sobre burnout, depressão e questões psicológicas, né? Psiquiátricas, porque psiquiátricas dá um estigma, né? Da sociedade em geral. Um beijo!